Ao longo dos vídeos anteriores, abordando a noção da neurose, da psicose, entendendo o papel da psicanálise, nós podemos observar que na psicanálise, de alguma forma, não se procurou, logo de início, edificar uma classificação que abrangesse realmente a totalidade das doenças mentais que o psiquiatra precisa conhecer, né? O interesse incidiu, em primeiro lugar, nas afecções mais diretamente acessíveis à investigação analítica e dentro desse campo mais restrito que o da própria psiquiatria, né? As principais distinções são as que se estabelecem entre as perversões e as psicoses. Tão importante, só para esclarecer um pouco o lugar desse comentário, é que dentro da psicanálise não houve realmente a busca de entender toda uma série de sintomas que são comuns à psiquiatria, que são interesses, objetos de estudo da psiquiatria, mas se buscou de fato entender aqueles sintomas que pudessem ser facilmente acessíveis através do processo da análise, da investigação analítica. Então, daí nós podemos observar que fica estabelecida essa diferença entre as perversões e as psicoses, já que as perversões são possíveis de passarem por essa investigação analítica, as psicoses, devido muitas vezes à ausência da linguagem ou essa perda do link com a realidade, seria mais difícil por um processo de investigação analítica. A psicanálise, então, ela procurou definir diversas estruturas, né? Dentre elas, nós temos a paranoia, onde inclui de modo bastante geral algumas das afecções delirantes, a esquizofrenia, por outro lado, por um lado, e por outro, né, a melancolia e o que nós chamamos de mania ou transtorno obsessivo compulsivo. Nós observamos também, como nós vimos, inclusive nos vídeos anteriores, que esse termo psicose, ele acabou sendo aí cunhado aí no século XIX, ele acaba buscando pontuar uma evolução que levou à constituição de um domínio autônomo de doenças mentais, distintas não só das doenças do cérebro ou dos nervos, como as neuroses, né? Mas também distintas daquilo que existia em termos de tradição filosófica milenar, que considerava essas doenças como doenças da alma, erro e pecado. Então, aí começa a se estabelecer uma distinção muito clara dessas coisas. Uma coisa é a psicose, de fato, né? Essa doença mental, outra coisa são essas doenças da alma que são tidas como erro, pecado, que foram no passado muitas vezes, inclusive os desejos sexuais, as orientações sexuais de algumas pessoas, né, a busca do prazer, da satisfação, foram interpretadas como perversões, como loucuras, como pecado, como erros e por aí vai. Bom, no decorrer do século XIX, o termo psicose ele acaba espalhando-se, né, na literatura psiquiátrica da língua alemã para designar, então, como nós vimos, essas doenças mentais, a loucura, a alienação, sem implicar, aliás, uma teoria psicogenética da loucura. Mas foi só no final do século XIX que realmente acabou aí estabelecendo, de fato, essa distinção, esse plano nocional entre neurose e psicose, de fato. Então, a gente observa que, de alguma forma, essa evolução, né, dos dois termos realizou-se efetivamente em planos diferentes. O grupo das neuroses, por seu lado, acabou ficando restrito e se restringiu pouco a pouco a partir de um certo número de afecções, né, considerado doença dos nervos, né, sejam afecções em que determinado órgão era posto em causa, mas em que, na ausência de uma lesão, né, se acusava um mau funcionamento do sistema do nervo, ou do sistema nervoso, como no caso das neurose cardíaca, neurose digestiva, seja em casos, por exemplo, de sinais neurológicos, mas sem lesão detectável e sem febre, como no caso da coreia, epilepsia, manifestações neurológicas da própria histeria. Então, olha que interessante como é que aí começa a ganhar, né, lugar e definição clara essa noção da neurose. Agora, o termo psicose, ele acabou designando as afecções da competência do próprio alienista. E falando em alienista, agora nós temos a série O Alienista no Netflix, uma série bem interessante. É claro que ela tem uma visão muito mais policial da ficção, mas que mostra o trabalho dos alienistas na compreensão da mente, da investigação do inconsciente, das motivações desses criminosos, que se traduzem por uma sintomatologia essencialmente psíquica,
o que de nenhum modo implica que para os autores que empregam esse termo, a causa das psicoses elas não residam no sistema nervoso. Bom, diante de tudo isso que nós podemos observar que na obra de Freud, desde os primeiros escritos e nas correspondências do Freud com o próprio Fliess, nós encontramos uma distinção muito clara entre a psicose e a neurose. E assim foi que no manuscrito, né, que tem aí do próprio Freud para Fliess, aí datado de 1894, ele propõe uma classificação de um conjunto de defesas psicopatológicas. Então Freud designa por psicoses a confusão alucinatória, né, a paranoia e a psicose histérica, esta distinta da neurose histérica, do mesmo modo nos dois textos que consagra as psiconeuroses, por exemplo, de defesa, que considera a definitiva distinção entre a psicose e a neurose. E aí ele acaba falando, por exemplo, das psicoses de defesa. Então, vamos retomar para deixar isso claro, né? Existe essa diferença entre essa confusão alucinatória, né, quando nós comparamos, como por exemplo, com a histeria, com a paranoia, com outros sintomas que são realmente sintomas que podem ser submetidos à investigação psicanalítica. É isso.